Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei exatamente quando vocês estão vendo esse vídeo. A gente vai dar continuidade nas atividades da matéria disciplina, na disciplina Teoria Eletromagnética. Eu vou continuar resolvendo exercício para a gente ir treinando para a prova e para ajudar vocês na lista que eu mandei. E agora a gente vai dar continuidade na questão número 2, que diz o seguinte. Existe um cubo, e esse cubo tem arte de 1,4 metro, que ele está orientado conforme o desenho, e ele pede para que a gente calcule o fluxo elétrico na face direita, quando esse cubo é submetido a 3 campos distintos. Letra A é um campo, letra B é um campo, letra C é um campo, e letra D ele pergunta através quando a gente tem todos os casos aqui aplicados, todos esses campos, como é que funciona. Vamos começar pela letra A. Válido explicar que I, J, K são vetores unitários que vão dar o direcionamento para o meu campo. Então, esse 6 aqui é a intensidade e o I é o direcionamento, é a direção, o sentido do meu campo em relação a esta figura. Vamos começar pela letra A, com 6. Deixa eu utilizar esse desenho aqui que eu fiz para nos ajudar. Na letra A, ele fala que o campo é 6i. Lembrando que é 6i mais 0j mais 0k, porque isso aqui é um vetor tridimensional, ok? Aplicando, a gente colocou aqui nessa área destacada a face, que ele quer que a gente calcule. Essa face apresenta um vetor normal que é perpendicular a essa área, formando um ângulo de 90 graus com a área, e a gente precisa desenhar esse vetor para entender qual é o posicionamento dele em relação à área. Olhando para cá, é facilmente visível, a gente vai usar a projeção, que esse vetor, eu vou marcar de vermelho para facilitar, ele tem essa direção de I e esse sentido positivo de I, ó. Vou marcar aqui em vermelho. Ok? Esse aqui é o meu vetor lá. J é 0, K é 0, J é 0. Tá ok, então ele fica nesse sentido. Ele não é uma composição nos 3 planos. Eu vou fazer uma projeção desse sentido, desse vetor em cima da minha área, e ele ficaria mais ou menos, mais ou menos aqui. Isso vai facilitar o entendimento. Olha só, ele ficaria mais ou menos aqui. É só uma projeção desse meu, como ele deveria aparecer. E nós conseguimos observar que ele forma, com o vetor normal, um ângulo de 90 graus. Agora a gente aplica a forma direto e vê e interpreta esse sentido. Na verdade, a interpretação dos resultados é tão importante quanto os resultados para o entendimento do que está acontecendo. A fórmula do fluxo elétrico, ela é φ de E é igual à intensidade do campo E vezes a área da superfície vezes o cosseno do ângulo formado, que eu vou chamar de φ. O cosseno de φ, que é esse ângulo formado entre o vetor campo elétrico com o vetor normal da minha área. Aplicando a fórmula, φ vai ser igual a 6, e é só direcionamento. A área, ele dá aqui um lado, então a gente já sabe que L é igual a 1,4 metros. Logo, a área da superfície vai ser 1,4 ao quadrado, lado vezes lado. Lembrando que eu quero a área, não quero o volume do cubo neste momento. Então, fico vezes 1,4 metros ao quadrado vezes
o cosseno de φ. Φ é 90 graus. Cosseno de 90 graus. Então, meu I... Qual é a questão? A questão é que cosseno de 90 graus é zero. Então, quando eu multiplicar aqui, o fluxo, a intensidade do fluxo nessa superfície para o primeiro vetor campo elétrico, ela é zero. Ok. Chegamos a essa conclusão numericamente, mas vamos entender o que está acontecendo. Em relação à superfície, olha a superfície aqui que está sendo destacada. Se a gente olhar o vetor 6i deste lado, a gente percebe que ele é olhando de cima, ele é paralelo à minha área. É como se eu tivesse o vetor aqui, vetor i, e a minha área tivesse também, está também desse mesmo formato, olhando de cima. Então, o vetor i é paralelo à minha superfície. Sendo paralelo à minha superfície, o meu fluxo elétrico nesta área é zero. É como se eu tivesse colocado uma placa neste sentido e a água passasse toda assim. Nela, eu só consigo medir o que passa nesse sentido assim. O que passa nesse sentido em paralelo a ela, eu não consigo... Eu teria um fluxo zerado. Eu só teria fluxo quando passar ou para cá ou para lá. Neste sentido, tanto indo para lá como voltando, nós chegamos à conclusão que o fluxo elétrico é igual a zero. Péricles, eu não entendi essa questão. Imagina que isso aqui fosse uma rede. Tudo que passa nesse sentido não passaria por ela. Tanto atrás como na frente. Eu só vou ter passagem por essa rede quando eu estiver indo ou neste sentido ou neste sentido. E isso responde porque que nesse caso a intensidade do meu fluxo elétrico é igual a zero. Vamos para a letra B. Segue o mesmo princípio. A gente tem um vetor que é 0i menos 2j mais 0k. Vamos desenhar esse vetor 0i. 0j, de 2, menos 2j. J está para cá, ele estaria nesse sentido para cá. Deixa eu botar de vermelho. Para cá, ó. Estando para cá, ele está com a minha superfície. Vamos projetar ele aqui. Como se eu pegasse e colocar... Eu vou colocar ele aqui como se ele tivesse pautado em cima da minha superfície. Então, ele seria neste sentido. Não sei se dá para vocês visualizarem. Mas esse menos 2 seria neste sentido. Ele formaria com o vetor normal um ângulo que vai... Esse ângulo de aqui é um ângulo de 180 graus. Ok? Sendo assim, nós chegamos... É somente necessário aplicar a minha fórmula. Φ de E é igual a intensidade. Neste caso, o menos vai estar representado pela posição. Eu não preciso colocar o menos. 2j vezes a área, que vai ser 1,4 metros ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois, que é 180 graus. Logo, agora é com vocês. É só aplicar, colocar na calculadora, você chega a um resultado. O interessante aqui é o entendimento do posicionamento do vetor em relação à área. Por que que dá 180 graus? Ora, olha para cá, é que se eu projetasse aqui, em relação à normal, a normal está neste sentido. Imagina, e o meu vetor está exatamente no sentido contrário. Meu vetor menos 2i. E aqui eu tenho meu vetor normal. Este ângulo, 180 graus.
aplico na fórmula, chego ao valor esperado para o fluxo elétrico. Ok? Vamos para a letra C. Letra A, letra B, só um minuto. Letra C. Ok. Essa aqui é um pouquinho mais elaborada, mas tão simples quanto as outras. Eu tenho aqui um vetor campo elétrico que é menos 3i mais 4k mais 0j. Ok? Eu preciso desenhar essa composição desses vetores para que eu consiga visualizar a posição do vetor resultante em relação à minha face que eu estou medindo. Vamos lá. Em relação, vamos desenhar aqui. Eu tenho menos 3i. Seria para lá. Nesse sentido aqui. 0i, nesse sentido. Menos 3i, nesse sentido. Menos 3i. Tá aqui. Ok? E eu tenho mais 4k para cima. K mais 4k. 4k para cá, menos 3i para lá. E o meu resultante, só vai fazer assim, uma projeção. Tá saindo lá atrás, mas estaria aqui, ó. Não sei se dá para vocês perceberem que esse vetor que eu vou chamar de R, se eu projetar ele, ele tá no plano X, Z ou I, J. Estando nesse... desculpa, I, K. Isso aqui é K. K. Isso aqui é J. Perdoem. Ele vai estar nesse plano aqui. E esse plano aqui, ele é paralelo. Se eu projetar ele aqui, ó. Vamos projetar, deslocar. É como se ele tivesse... Vou botar para cá. Menos 3i ficaria aqui. Menos 3i. Estaria aqui 4k. E estaria ele projetado aqui, ó. No mesmo plano do meu vetor normal. No mesmo plano da minha superfície. No mesmo plano da superfície e formando o ângulo de 90 graus com o meu vetor normal. Daria para ficar mais lógico isso se ele fosse mais 3i. Ele seria para cá, eu teria menos 4j para cá. Se eu colocasse mais 3i, ficaria 3i aqui. E aí ficaria mais visível que o vetor resultante estaria na minha superfície. Não sei se dá para vocês visualizarem isso aqui. Estando na minha superfície, eu tenho a seguinte configuração. Eu tenho vetor normal para cá e tenho meu vetor R na minha superfície. No mesmo plano da superfície, aqui é meu vetor R normal. E o ângulo formado entre eles, 90 graus. Se esse ângulo é de 90 graus, nós já sabemos que quando a gente faz φ, eu quero calcular o campo, independente da intensidade, independente da área, se é o cosseno de 90, nós já chegamos à conclusão que para esse resultante, φ de E, fluxo devido ao vetor resultante, é igual a zero. Por que zero? Porque ele está no mesmo plano da superfície aqui, ó. Só que para lá. Se você projeta, você percebe que ele e a superfície estão no mesmo plano. Ela está deslocada aqui porque está fora da origem, mas o plano é o mesmo. Ok? Então chegamos à conclusão que é zero. Vamos para a questão número letra D. Vamos entender o que ele está nos pedindo e vamos lembrar um pouquinho dos conceitos de lei de Gauss. Qual o fluxo total do cubo? Pessoal, se a gente tem uma superfície
seja ela... Eu tenho aqui uma superfície qualquer. Vamos colocar um cubo só por questões de desenho. Desculpa. Qual é o fluxo que a gente considera? Fluxo é a diferença entre o fluxo que entra, in, do fluxo que sai, out. Ora, se não tem carga aqui dentro, independente da configuração do meu campo, obrigatoriamente o fluxo elétrico que entra por essa superfície do cubo, que sai por essa superfície, D, é exatamente igual ao fluxo que entrou por aqui por a outra superfície. Vou chamar de superfície direita e esquerda. Esquerda, a mesma coisa vale para cá. O que entra aqui vai ser o que sai aqui. Então, se eu não tenho dentro desse cubo uma carga, eu posso afirmar que o fluxo total, o E total, é igual a zero. Porque todo fluxo que entra, sai. Quando eu faço o fluxo total, se eu tiver, considerando que eu tenha E1 mais E2 mais E3 mais EN, todos os fluxos que estão entrando nessa coisa aqui, se esse fluxo aqui ele vai ser ou E1 positivo, E1 positivo. Quando ele sai aqui, ele nessa outra face, nós podemos chamar de E2. Mas em relação à primeira face, E2 é negativo. E1 é igual a E2 negativo. Então, tudo que entrou vai sair e eu terei aqui dentro desse total de fluxo igual a zero. Uma vez que eu coloco uma carga geradora aqui e desequilibro, essa carga faz com que aí sim eu tenha um número de fluxo diferente de zero. Porque ela vai gerar campos que vão só sair daqui ou vão só entrar na superfície. Eles não vão necessariamente entrar e sair, ok? Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente der uma olhada nas equações, na parte de lei de Gauss. Eu vou preparar um vídeo sobre a lei de Gauss e vou passar para vocês, mas em termos gerais, o que faz com que o fluxo, nesse caso, seja zero é que a minha superfície não tem uma carga interna. Ela está como se ela tivesse sem carga ou com a carga totalmente equilibrada. O que tem de positivo tem de negativo. Isso faz com que não interfira com o que está externo à minha efetiva área ou superfície ou volume. Gente, obrigado aí. Vamos ver se a gente consegue, vocês conseguiram entender. Isso aí vai servir para a gente começar a elaborar a nossa prova, tá? Vou fazer o próximo em alguns minutos.